Depois de uma longa espera de 2 anos, finalmente começou a segunda temporada de X-Men 97. Uma temporada que promete muito, já que o Apocalipse é vendido como grande vilão. E no vídeo de hoje, vamos começar a nossa saga para analisar todos os episódios da segunda temporada de X-Men 97. É sempre uma grande honra ter você aqui acompanhando as nossas análises, ainda mais de um desenho tão bom, mas tão bom como o X-Men 97. Eu tô bem animado para essa segunda temporada, especialmente a parte da magia que vai acontecer mais pra frente. E vocês sabem, né? Nesses vídeos aqui de mega análise, a gente tenta falar de todas as referências, do arco que os personagens vão passar ao longo da temporada e também teorizar o que pode acontecer no futuro. E você tá ligado, né? Já vai deixando aquele X-like, X-comentário. Isso daqui ajuda demais aqui o canal. E agora sim, bora pra análise. Essa segunda temporada, ao contrário da primeira, começou com 3 episódios. E basicamente, cada episódio focou numa linha do tempo. O primeiro no futuro, o segundo no presente e o terceiro no passado. E pelos trailers e todo o material que a Marvel divulgou, eu até achei que toda essa trama aqui do passado, do presente e no futuro seria algo que eles iriam levar por mais tempo na temporada, sabe? De ter 2 episódios por linha do tempo. Mas isso não aconteceu. Dos 3 episódios, eu sinto que resolver tudo no futuro num único episódio acabou prejudicando a história desse episódio. Quando a temporada anterior foi encerrada e vimos Ciclope e Jean num futuro controlado pelo Apocalipse, e eles encontrando a mãe Ascani, eu acho que os fãs estavam esperando um pouquinho mais de conteúdo nessa era. O roteiro desse episódio é uma adaptação bem livre da HQ As Aventuras de Ciclope e Fênix, que é quando a mãe Ascani consegue trazer as mentes de Ciclope e Jean para o futuro. É uma coisa meio complicada, mas basicamente as mentes dos nossos heróis entram no corpo de clones deles no futuro. O que, sinceramente, eu até achei que foi bem melhor resolvido aqui nesse episódio do que na HQ. E a história do quadrinho é bem curtinha, tem apenas 4 edições, mas tem alguns momentos bem legais, especialmente no final, quando a Jean ajuda o Cable a controlar o vírus tecno-orgânico. E, infelizmente, esses momentos bem legais da HQ original não estão presentes na adaptação. O que eu sinto que pode frustrar um pouco aquela pessoa que está esperando mais interações do Ciclope com Nathan e da Jean com Nathan. E você, no final, pode ter a sensação que o episódio foi rushado. Reconhecendo isso, que eu acho que o episódio foi sim um pouco rushado, ainda foi um episódio bem sólido. O episódio 1 começa no presente, com uma notícia sobre o desaparecimento dos X-Men após os incidentes da primeira temporada. A apresentadora desse programa é a Trish Tilby. Ela chegou a se transformar numa daquelas sentinelas no plano do Bastion. E pelo jeito, as marcas disso ficaram no seu rosto. E eu fico pensando se de alguma forma isso pode acabar sendo importante para diferenciar os humanos que se transformaram em sentinelas e os que não se transformaram. Forge e Bishop estão discutindo como eles vão resgatar os X-Men. Isso porque eles já sabem onde os X-Men estão. Eles decidem se dividir, com o Forge indo para o futuro por causa da tempestade e o Bishop indo para o passado. Mas realmente o foco do primeiro episódio é na trama do futuro com o Bishop. E é aqui que entra uma outra coisa que acabou me surpreendendo, envolvendo o cliffhanger da primeira temporada. Porque no futuro, a Jean e o Ciclope não estão sozinhos. Tudo levava a crer que eles estavam sim sozinhos naquele final. E até mesmo na HQ eles estão sozinhos, não tem outros X-Men com eles. Mas como a gente vai ver, os X-Men estão com eles. E o episódio também vai focar um pouco na tempestade, o que tira um pouco mais de tempo da Jean, do Ciclope e do Nathan. E eu fico pensando se não houve algum tipo de alteração de plano no meio do desenvolvimento da temporada. Porque a gente sabe que teve toda aquela treta lá do Paul DeMaio, dele ter acabado saindo da série, e aí eu não sei o quanto que não houve algum tipo de reescrita, até para quem sabe fugir do que acontece no quadrinho. Mas isso, pelo menos por enquanto, não tem como saber o quanto que eles alteraram. Quando o Forge chega em 3960, ele é atacado por robôs do Apocalipse. Por sorte, os X-Men estão ali. O Wolverine, que está com esse visual animal, ajuda o Forge. Detalhe que o Wolverine está com as garras de osso, porque o Magneto tirou o adamantio do seu corpo no final da primeira temporada. Quem também aparece é a Tempestade, e logo ela vê o Daniel e o beija.
E eu até fiquei com um pouco de medo deles terem colocado a Tempestade no futuro com o Logan. Mas seria bem paia interromper o romance da Tempestade com o Forge. Sabe, criar esse conflito ali com o Logan, que sempre tá o Logan no meio, acho que seria meio sem criatividade. Ainda bem que não foram para esse caminho. Logo depois, aparece Ciclope e Jean. E detalhe que eles estão usando os trajes lá da HQ X-Factor dos anos 80, que foi numa dessas edições que o Ciclope teve que enviar o seu filho para o futuro. Nesse momento, os heróis não querem voltar para o passado, justamente por conta do Nathan. A Jean pede um dia para se despedir. E cortamos para a base do Apocalipse, que ao seu redor é uma verdadeira chacina de mutantes. Uma forma de mostrar, né, a tirania do Apocalipse. Esse mutante com turbante se chama Ozymandias, que é um grande seguidor do Apocalipse. É revelado que o Apocalipse não pode sustentar o seu corpo através das eras, e sempre precisa de um novo receptáculo. E é por isso que ele está atrás do Cable. Vale ressaltar que isso também está nos quadrinhos, é um dos grandes pontos da história do Apocalipse, e também desse quadrinho que eu comentei, das aventuras do Ciclope com a Jean. E eu gosto aqui de todo esse design que eles criaram, do sarcófago do Apocalipse, da base que ele tá, todo ao redor dele, isso aqui é muito maneiro. É uma mistura de Antigo Egito com tecnologia cyberpunk, é muito foda. E enquanto isso, Jean tem uma conversa com seu filho sobre como ele pode usar seus poderes mutantes, para poder justamente controlar o vírus. O Nathan não sabe que ela é sua mãe. E esse momento aqui é bem legal. O roteirista tá totalmente com o coração no lugar certo, sabe? Tentar desenvolver a mãe com o filho. Só que ao mesmo tempo, quando você lê a HQ e você vê algumas maluquices que acontecem lá, é muito difícil não querer que eles tivessem feito alguma coisa parecida. Mas se você ignorar que o quadrinho fez melhor, esse momento aqui não é de todo mal, principalmente por causa da Jean, né? A Jean podendo finalmente ser mãe. Algo que constantemente é roubado dela, né? O Scott vai conversar com a mãe Ascani, que, só lembrando, nos quadrinhos é a Rachel Summers. Nas HQs tem toda uma explicação de como que ela chegou nessa linha do tempo e que na animação eles sequer tentaram esboçar qualquer tipo de explicação. Agora, eu lamento que esse episódio em nenhum momento decidiu não revelar quem que é a mãe Ascani. Isso é totalmente deixado de lado. O Ciclope conversa diretamente com a Ascani e não tem nenhum foreshadowing disso, nada. Aqui eu também acho que é uma bola fora eles não terem falado nada disso. Talvez em outro episódio ela apareça de novo, eles podem colocar essa linha do tempo no futuro de novo, mas eu acho que esse era o momento ideal. Eu queria ter visto mais do Ciclope, da Jean, do Nathan com a mãe Ascani, né, nesse lugar aí, tentando sobreviver, criando algum plano maluco, para justamente a gente ter mais momentos entre eles, sabe? Não é que os momentos que tem no episódio sejam ruins, é só que tem pouco e eles estão sempre correndo com a história. E esse episódio também foca um pouco na Tempestade. Primeiro, no que envolve o relacionamento dela com o Forge. O Daniel não parece muito otimista com o futuro deles, justamente por causa da diferença entre os dois. Quem sabe a série desenvolva mais isso ao longo dos episódios. E depois ela tem um dos momentos mais badass da história da Tempestade, que é quando ela simplesmente controla o Sol. Uma habilidade que ela tem nos quadrinhos, isso eles não inventaram, mas que a gente nunca tinha visto na animação. E não tem como não dizer que esse momento é muito, muito foda. Eu adoro Tempestade badass e sempre que ela faz show-off das habilidades, eu tô aplaudindo porque é sempre muito maneiro. E ela controlando o Sol, velho. O Sol, tá maluco, bom demais. É então que o Ciclope e a Jean têm, tipo, a pior ideia de todos os tempos. Eles simplesmente decidem sair com o Nathan mundo afora, se recusando voltar no tempo. O que eu acho que não faz o menor sentido. Colocaram isso no roteiro só para ter uma desculpa para eles serem capturados, sabe? O que eles estavam pensando? Que eles iriam ir muito longe? Que a Tempestade depois voando não ia encontrar eles rapidamente? Pô, Ciclope e Jean, vamos pensar um pouco, velho. Vamos pensar. Bem, obviamente, eles são atacados pelos Cavaleiros do Apocalipse, e temos uma ótima cena de ação. E coitada da Jean, que teve seu escudo quebrado já no primeiro episódio. O bingo veio cedo nessa temporada. Escudo quebrado da Jean. Ponto. Depois que eles são capturados, temos mais uma cena para desenvolver o Nathan com seus pais. A Jean tenta ensinar o jovem mutante a controlar sua telecinese, até que ele se queixa da ausência de seus pais. Finalmente, Jean e Ciclope admitem que são seus verdadeiros pais. E o diálogo aqui é bom, mas é um daqueles momentos que fica a sensação que foi rushado.
A direção tinha que ter segurado mais a cena para permitir que a gente sentisse o impacto dessa informação no Nathan. E essa revelação motiva o Nathan, que finalmente consegue quebrar o dispositivo e libertar seus pais. E quem aparece logo ali são os X-Men, e ajudam a enfrentar os Cavaleiros do Apocalipse. Eu tinha um certo receio dessa segunda temporada não ter uma animação tão boa como foi na primeira. Gente, a primeira temporada tem uma animação espetacular. E eles conseguiram manter isso para uma segunda temporada. Eu sei que demorou 2 anos para sair entre uma temporada e outra, mas para mim vale muito a pena esperar 1 ano a mais se é para entregar uma animação como essa. Realmente vale a pena e é um grande chute na cara do Invencível, do Batman Caped Crusader e de outras animações aí de super-heróis. Lembrando que esse estilo de animação do X-Men 97 usa storyboards em 3D e depois tudo é animado em 2D. É um estilo muito único e, para mim, muito superior a qualquer outra animação de super-herói nesse momento. Especialmente porque permite fazer cenas de ações bem dinâmicas como essas. E cena de ação dinâmica é o que uma animação do X-Men mais precisa ter. Você tem que ter muitas frentes acontecendo ao mesmo tempo e a direção tem que ser hábil em conseguir mostrar tudo isso de um jeito criativo. E esse desenho nunca falha nesse ponto. Ele é excelente nesse ponto. Após o resgate do trio, a Mãe Ascani força um combate na base do Apocalipse. Como o vilão ainda não tem o seu receptáculo e está enfraquecido, não há outra opção senão fugir. O episódio termina com Nathan assumindo a responsabilidade de ser a pessoa que irá destruir o Apocalipse. E no presente, Cable recrutou Arcanjo e Psylocke para começar a operação para deter o Apocalipse. Psylocke ou Psylocke? Quando eu era criança, todo mundo falava Psylocke. Agora o pessoal fala Psylocke, eu realmente não sei. Sobre o episódio 1, eu acho que é um episódio nota 7,5. O roteiro que poderia ter mais conteúdo, poderia mostrar mais dos personagens no futuro, e a direção que poderia ter segurado mais algumas cenas para a gente conseguir respirar com alguns personagens. Especialmente naquela cena do trem com o Nathan. Mas ainda assim, tem uma grande animação, tem grandes cenas de ação, tem toda essa coisa quadrinhesca de X-Men, viagem no tempo, que é muito divertido sempre. Por isso que eu ainda acho que é um episódio bem bom, assim, de X-Men. Mas dos 3 primeiros episódios, eu acho que esse foi o mais fraco, tá? O episódio 2, eu já adianto que foi o que eu mais gostei. Especialmente porque eu gosto mais de X-Men quando envolve a eterna disputa de mutantes e humanos. E esse episódio foca bastante nisso, utilizando a X-Factor, que está a comando do governo. E assim, eu sei que eu tô forçando um pouco aqui, mas o início desse episódio, eu acho que tem uma pequena referência àquela clássica HQ dos X-Men, Deus ama e o homem mata. Deus ama, vírgula, o homem mata. Não tem E. Quer dizer, temos os mutantes que estão fugindo à noite, tem também o parquinho. Tá, pensando bem, é só isso que tem pra comparar, mas eu ainda acho que foi uma referência mesmo que pequena. Esses mutantes estão tentando chegar na Mansão Xavier, mas os rumores são verdadeiros. Não há ninguém ali. A escola foi destruída. E é aí que vem o plot twist, porque quem estava atrás deles eram justamente mutantes, o time X-Factor. E essa é uma equipe que sim tem nos quadrinhos, mas a versão da animação é bem diferente. Quero dizer, para a versão original dos anos 80, teve o X-Factor dos anos 90, que é na qual essa equipe é baseada no desenho. Eles tinham aparecido nas temporadas dos anos 90, e tinham aqui toda aquela questão da rivalidade com os X-Men. Mas no fundo, eles sempre foram paus mandados do governo americano. Uma espécie de chapa branca mutante. E nessa nova temporada, eles continuam sendo. A Jubileu acompanha essas notícias da X-Factor quando é abordada pelo Cable, querendo recrutá-la para sua equipe, a X-Force. E aqui o desenho tem um momento 10 de 10, tá? Muito 10 de 10. O Cable não fala o nome da equipe, a gente vai para a abertura e é uma abertura alterada com X-Force. Fodástico! 10 de 10, tá? Aqui eles foram muito criativos. Sensacional tudo isso que eles fizeram. E destaque para o visual do Mancha Solar, que veio direto das HQs da X-Force, e da Psylocke, que faz referência à icônica arte dela do Jim Lee. O Cable deixa claro que essa equipe não é brincadeira, é guerra. E eles vão atrás do novo Cavaleiro do Apocalipse, o Guerra, que está no Brasil. E falou em Brasil, né, para qualquer animação americana, Rio de Janeiro e, consequentemente, Carnaval. Só tem isso no Brasil. Graças a Jubileu, rapidamente a equipe encontra o Guerra e o captura utilizando os poderes da Psylocke.
E essa é outra cena muito boa, sempre muito bom ver os poderes da Psylocke. E aqui já dá pra ter uma ideia que a Jubileu tá no modo farmação de aura no episódio. O que ela vai farmar de aura nesse episódio é inacreditável. Acho que ela nunca farmou tanta aura num episódio de X-Men. Ela tá muito foda. Na verdade, eu acho que esse é um dos melhores episódios da Jubileu na história dos X-Men, em desenho, tá? A Psylocke tira todas as informações da mente do Guerra. E logo depois, ele é morto a sangue frio pelo Arcanjo, a pedido do Cable. E isso é um grande choque para Jubileu, que percebeu que essa equipe não era os X-Men. Esse momento aqui, pra mim, é excelente. Especialmente quando o Arcanjo diz que não é assassinato, é misericórdia. Justamente ele que no passado foi um cavaleiro do Apocalipse. Só que o jeito que ele justifica, cara, eu realmente compro que ele acredita nisso. E a reação da Jubileu também é muito boa. Ela foi um tanto quanto ingênua a achar que talvez o Cable não fosse matar ninguém. Foi um pouquinho. Mas quando ela vê que eles vão matar de verdade o cara, ela se opõe completamente, como tem que ser com essa personagem. Aliás, ela nem teve chance de impedir o assassinato, porque assim que ela se vira de costa, atiram no Guerra. Mesmo não podendo fazer nada aqui, isso não significa que ela vai ficar de braços cruzados. Pois, ao longo do episódio, a gente vê como ela tenta mudar o Cable. E até de certa forma vai conseguir. A leitura da mente do Guerra leva a equipe até a Emma Frost, na Inglaterra. E pelo jeito, desde Genosha, ela se recuperou e começou a operar numa boate. E assim, eu já digo que eu não sou um grande conhecedor de Emma Frost, sei que ela tem muitos fãs, mas eu acho um pouco estranho você abordar a Emma Frost desse jeito depois do trauma que ela sofreu na primeira temporada. Vocês lembram? Ela estava lá na ilha, no ataque das sentinelas. E agora você está me dizendo que ela deixou tudo isso de lado, tem uma boate, age meio como pinguim dos X-Men, né, dando informações para qualquer um lado que pagar mais, e para ela tá tudo bem? Não sei, acho que por conta do tamanho do trauma, acho que ela teria mudado um pouco a perspectiva dela. Mas eu também tenho a sensação que os roteiristas estão nem aí para Emma Frost. Acham que é uma personagem secundária dos X-Men e acabou. Enfim, a Emma Frost dá uma dica de onde a memória do Guerra apontava. Mas tudo aquilo era uma grande armadilha da X-Factor. A Emma traiu a X-Force pelo X-Factor. Tudo isso para ela ter anistia. Bem, eles já gastaram os mutantes coringas que ficam andando de um lado para o outro, né? Então, não sei, poderiam ter usado outro mutante. E nesse momento vai acontecer uma luta entre a X-Force e a X-Factor, que é muito, muito maneira. E assim, desculpa, mas tem que bater palma. A gente acabou de sair de Invencível, era aquele PNG. Aí a gente sai e tem esse negócio super fluido. Pô, a gente sai da água pro vinho, velho. É muito, muito superior. Põe no chinelo aí, Invencível, Caped Crusader, todo mundo aí, não dá. A luta termina quando a Polaris intervém. Isso, lembrando, ela é filha do Magneto. É graças a Jubileu que o grupo consegue fugir. Contudo, a nossa Jubileu é capturada e deixada para trás por culpa do Cable. Ela é levada até a prisão do Helicarrier, que nesse momento está em Washington. É aqui que a Jubileu tem simplesmente um dos melhores diálogos da sua história. Vocês têm um desses no seu banco de reservas? Hein, Ciclope do Camelô? E aqui ela destruiu e tomou pra si o episódio. Cara, que humilhante ser chamado de Ciclope de Camelô. E o Alex não fala nada. Ele simplesmente se levanta e vai embora. E só pra quem não tá ligado, né, o Alex é irmão do Ciclope. Ciclope do Camelô, né? Sempre foi. A Jubileu também faz o discurso certo pra convencer a Polaris a ajudá-la a escapar depois. Na prisão, vemos que o X-Factor capturou muitos outros mutantes. Destaque para essa pequena mutante que se chama Meg. Essa mutante ficou bem conhecida por ter aparecido na HQ Marvels, do Alex Ross. É ela quem aparece naquela capa com um anjo. E outra coisa bem legal dessa cena é como que a Jubileu sente todo o peso daquele lugar e chora pelos seus amigos mutantes. Tá, assim, ó, esse episódio é muito foda pra Jubileu, tá? É muito, muito foda pra Jubileu. E eu acho que esse episódio até evidencia como que a Jubileu é muito subestimada na equipe. Não só pelo público, né, que fica fazendo meme dos poderes da Jubileu, mas também dos roteiristas, que nunca usam direito a Jubileu nas histórias. É sempre a adolescente que precisa ser resgatada, a adolescente que tá aprendendo a usar seus poderes e nunca alcança seu potencial. É sempre esse papinho com a Jubileu. Mas esse episódio não. Os caras realmente fizeram a virada de chave da Jubileu. E essa cena aqui eu acho que é perfeita, não pra mostrar power scaling da Jubileu, nem nada disso,
mas para mostrar a empatia dela. Provavelmente, qualquer outro X-Men que estivesse na prisão ali, iria olhar pro lado e dizer, somos fortes, vamos resistir a isso, vamos tocar. A Jubileu não, ela tem uma outra percepção. Ela vê todas aquelas pessoas e crianças ali e chora. Você utilizar a personalidade da Jubileu para trazer essa emoção para a história, colocar a história pés no chão, assim, não pés no chão para ser realista nem nada disso, mas pés no chão com a emoção, trazer a emoção para ti, sabe? Porque é uma coisa pesada que tá acontecendo ali. São mutantes, crianças, adolescentes em prisões. É importante transmitir emoção aqui e a Jubileu faz esse papel. A Polaris ajuda a Jubileu a fugir. E então temos a cena mais badass da temporada até o momento. A Jubileu entra no modo formação de aura e derrota os soldados da Helicarrier. Excelente cena, diga-se de passagem. Só não pergunte onde está o X-Factor, tá? Porque eles estão demorando pra chegar. Mas a Jubileu precisava de uma cena como essa, sabe? Pra acabar com esse meme aqui da Jubileu. Acabou em definitivo o meme da Jubileu. Na primeira temporada, eles tentaram fazer um episódio como esse, que era o episódio do videogame. Que eu até acho que é um episódio legal, tá? Um episódio nota 7, claro que comparado aos outros é o pior da temporada. Mas eu acho que até naquele episódio tem algo bem legal de X-Men ali acontecendo. Por isso que eu não odeio aquele episódio como muitas outras pessoas. Mas ainda assim, foi um episódio filler. E por mais que a Jubileu estivesse badass lá, era um filler, ninguém leva a sério. Agora não, a gente tá falando de um episódio realmente importante e ela indo contra tudo e contra todos ali. Mandando bem demais, não só nos poderes, mas também nos diálogos, né? As suas ações ao longo de todo o episódio. Episódio 100% Jubileu e foi demais. E a Jubileu também libera os demais mutantes e ajuda eles a fugirem. A X-Force chega na hora certa após o Mancha Solar convencer o Cable, que já estava meio alterado por causa da Jubileu. E assim, eles resgatam os mutantes e a Jubileu. E até a cena de despedida da Jubileu é badass, né? Com ela pulando do cargueiro. E eu também queria destacar que entre todos os mutantes resgatados, temos o glorioso Glob. Todo mundo ama o Glob. Você sabe que ele sofreu nessa vida. Ah, esse sofreu. A sociedade jamais vai aceitar o Glob. Esse GNX é foda, né? É uma loteria. A outra lá vira uma deusa que pode controlar o sol. Aí o Glob vira transparente. Pô. O problema é que depois disso tudo, a X-Force é procurada a nível nacional. Mas bem, foi um preço justo a ser pago, como bem explica a Jubileu no final do episódio. E eu gosto disso porque eles estão até esboçando um arco aqui pro Cable, da própria Jubileu alterar o Cable, para ele ser um pouco mais como Ciclope e a Jean. E ele sabe que a Jubileu tá sendo como Ciclope e a Jean. Ele sabe que ela tá certa. O episódio termina com a despedida do Nathan lá no futuro com seus pais. É só uma pena que essa cena poderia ter ficado no primeiro episódio. Eu acho que toda despedida teria mais peso se a gente tivesse ficado mais tempo com o Ciclope e a Jean ali, do que simplesmente essa cena brotar nesse momento. Eu sei que faz sentido aqui no roteiro, que eles querem rimar com o que o Cable tá vendo das crianças, mas eu ainda acho que teria mais emoção a despedida em si, se fosse no primeiro episódio. E assim, episódio 2, melhor episódio até agora, tá? Nota 8. E vamos pro episódio 3, que também foi legal. O episódio 3 começa com a equipe do Ciclope chegando no presente, mas não encontrando com os demais. O Forge diz que o Bishop já deveria ter voltado. E com isso, vamos para o passado no Antigo Egito, onde está a outra equipe dos X-Men. E esse episódio aqui tem uma premissa de história muito boa, que é misturar a origem do Apocalipse com a presença dos X-Men. O Magneto está tentando manipular En-Sabah-Nur, mais conhecido como Apocalipse antes da fama. Toda essa história que eles elaboraram nesse episódio foi bem inteligente. Especialmente mais pra frente, quando o Magneto explica suas razões de querer transformar Apocalipse numa pessoa que acredita nos ideais do Xavier, e não na dele. Ou seja, ele quer fazer o Apocalipse ser um X-Men. E é por essas e outras que o Magneto é um personagem foda. É que ele pensa fora da caixinha. O Magneto é aquele cara pragmático. Não é que ele não acredita nos ideais do Xavier. É que ele não acredita que esses ideais vão trazer resultados. Na primeira temporada, a gente viu ele tentando e não deu certo. Mas agora, ao voltar para o passado, ele realmente vê um fio de esperança do ideal do Xavier dar certo, que é ter o Apocalipse do seu lado milhares de anos atrás. Simplesmente genial essa pegada de história aqui, tá? Outra coisa muito boa é mostrar o passado do Sabah-Nur e como ele foi esse revolucionário que lutou pelo seu povo. O ponto mais fraquinho do episódio é que, infelizmente, assim como o primeiro, não tem muito tempo para aprofundar essa parte.
Eu queria ver mais do Apocalipse revolucionário junto com os X-Men, mas infelizmente nós começamos o episódio já no meio da história. Sabar Nur se opõe a um faraó, que se chama Ramatut, que é simplesmente o Kang. E eu fico pensando se eles colocaram o Ramatut aqui porque teria uma ligação maior com o multiverso do MCU da Marvel, né? Na saga do multiverso. Talvez eles tenham colocado. Mas a boa notícia é que o Apocalipse e o Kang Ramatut aí, eles têm uma conexão no passado. Não foi uma invenção do desenho para ter Kang, para fazer ligação com o MCU, sabe? Então não é exatamente um cameo aleatório. Existe um passado entre eles. Essa história é contada na HQ Ascensão do Apocalipse, que é o nome do episódio, aliás. Nessa HQ, a gente vê a origem do Apocalipse e a ligação dele com o Ramatut, que é uma pessoa que vem do futuro. E por isso sabe quem que o Apocalipse vai se tornar. E tenta a todo custo impedir que ele se torne um Apocalipse. Agora, falando dentro do universo do X-Men 97, eles podem não chamar o Ramatut de Kang, e sim de Imortus, que é tipo o outro Kang que também tem, né? Isso porque o Imortus já apareceu na série clássica dos anos 90. E teve até uma treta com o Apocalipse. Eu acho que eles mandaram muito bem em conseguir conectar a história da HQ com a história que a gente vê no episódio. Mas ainda tem mais ou menos o mesmo problema do primeiro episódio. Porque é muito pouco espaço pra gente conhecer mais sobre o Apocalipse. Assim como teve pouco espaço no primeiro episódio de Jean, Ciclope e Nathan. Seria legal ter mais um episódio para cada uma dessas coisas, ou sei lá, o episódio ter mais 20, 30 minutos. Na HQ original, não tem X-Men para intervir. É só a origem do Apocalipse. E ainda assim, dá pra ver que o episódio preencheu algumas lacunas com o que acontece nessa história. Por exemplo, tem o Baal, que é esse grande amigo do Apocalipse, que também está na HQ. O seu envolvimento no episódio foi reduzido, mas eu também tô curioso para ver como é que vai ser a segunda parte desse episódio, o episódio 4, porque daqui a pouco ele tem mais participação e ele explica um pouco sobre o Ramatut, que é algo que acontece na HQ. Acho que isso ainda pode acontecer. E a outra coisa que eles pegam da HQ é toda essa história da rebelião, dos ratos, do deserto. Isso também acontece na HQ. Só que é bem mais simplificado aqui. No episódio 1, eu sinto que faz mais falta eles não terem adaptado alguns momentos dos quadrinhos ou mais momentos da Jean, do Ciclope e do Nathan. Nesse episódio 3, eu sinto que não faz tanta falta ser fiel ao quadrinho, porque a premissa é diferente. A premissa aqui desse episódio 3 é a interferência dos X-Men. Isso que é legal. Então eles estão pegando a HQ, mas como base. E como base eles fazem bem. Após mais uma bela cena de ação, o General Logos é capturado e levado até a base do Apocalipse a pedido do Magneto, que segue tentando manipular o Nur a seu favor. Enquanto isso, os X-Men tentam criar uma máquina temporal, só que sem sucesso, não tem como com a tecnologia disponível. A equipe sugere utilizar os poderes do Xavier para puxar alguma informação sobre a tecnologia do faraó que o General Logos pode ter. Só que aí, né, vem o Xavier com aquele papinho, né, de ética, não podemos invadir a mente de ninguém, apenas pra 1 minuto depois ele mudar de ideia. Ele conversa 1 minuto com o Logos e fala: você não me deixa escolha. Seria o Xavier um hipócrita que na primeira oportunidade já larga sua convicção? O plano do Magneto parece que vai funcionar. Nur realmente parece controlado, e até mesmo admira os X-Men por também serem mutantes como ele. Algo que ele nunca tinha encontrado, até porque ele é o primeiro mutante, só que ele não sabe disso. O desenho também apresenta um conflito de visões entre o Magneto e o Baal. E num primeiro momento, Nur decide seguir os conselhos do Magneto. Acontece que o Magneto disse pro Nur que ele vai ter um grande destino. Então, meio que o Magneto tá interferindo no futuro. Mas tem um detalhe bem inteligente aqui nessa história. Na HQ original, também tem uma interferência. O Apocalipse fica sabendo que ele iria se tornar por causa da presença do Kang. De certa forma, a animação tá fazendo algo bem parecido, mas com os X-Men no meio. Gosto disso, acho criativo e acho que tem tudo a ver com o Magneto. Acho que ele iria tentar fazer o jeito do Xavier. Mas claro, que todo esse papo aqui do Magneto não vai dar certo. O Xavier usa seus poderes para invadir a mente de Logos e descobre que o faraó sabe muito mais do que aparentava. Charles fica assustado com o que vê, claramente se referindo ao Kang. Infelizmente, eles não têm muito tempo para pensar no que vão fazer, pois o Baal descobre que os X-Men estavam manipulando a tecnologia do faraó, o que evidencia que eles estavam mentindo sobre o que eles sabiam e o que eles queriam.
Isso deixa o Apocalipse pé da vida, que finalmente mata o General Locus. Ou seja, o planinho do Magneto vai pro ralo. A reação dele é muito boa, né? Cai até um pingo de sangue na cara dele. Mas muito melhor o Magneto ter pensado nesse plano do que o Xavier. E esse é outro momento que eu queria que tivesse mais história, né? Eu queria ter visto mais o Magneto manipulando o Apocalipse. Mas infelizmente não teve tempo para isso. Quando o exército do Baal ataca os X-Men por traição, eles são salvos pelo Bishop, que finalmente aparece ali. Enquanto tudo isso acontecia, Ramatut descobre a localização do Nur, por causa de um rastreador que estava no Logos. Esse é o preparo do Batman. Ele decide usar uma arma para atacar a base do Nur. E é aqui que termina esse episódio. Então, falando de um jeito geral, eu acho que essa temporada começou muito bem. A questão toda é a comparação. Você quer comparar com o quê? Quer comparar com Invencível? A segunda temporada do X-Men 97 tá bem melhor que Invencível, especialmente na direção e na animação do episódio. Agora, se você quer comparar com a primeira temporada do X-Men 97, aí eu acho que tá um pouquinho abaixo, sim. Especialmente porque nos primeiros episódios da primeira temporada, já dava pra ver os arcos individuais de alguns personagens, né, como do Ciclope, da Jean, da Tempestade, do Magneto. E aqui nessa temporada, por conta do contexto dos personagens estarem separados, não deu pra ver muita coisa ainda. E também tem uma outra coisa, eu acho que uma história de viagem no tempo dos X-Men, que toda hora acontece, é uma confusão danada, nunca são tão legais quanto uma história no presente que os X-Men estão combatendo preconceito. Que é o que aconteceu na primeira temporada, sabe? Por isso que eu acho que é até difícil comparar com a primeira, porque a premissa da história é muito diferente. Eu acho que, naturalmente, eu vou preferir uma história dos X-Men que fala sobre preconceito mutante do que uma história que fala sobre viagem no tempo. Por mais que eu goste do Apocalipse e do Cable, sabe? Mas o impacto da história com o drama, geralmente as histórias no presente dos X-Men sem envolver megalomania de viagem no tempo são melhores, pelo menos pra mim. Mas isso não quer dizer que essa história aqui até o momento não seja legal. Eu acho que tá bem legal. A primeira temporada foi o quê? Nota 9,5? Nota 10, nota 9. Essa daqui, por enquanto, nota 8, 8,5, né? Com potencial de melhorar. Até porque eu falei, tem todo esse negócio da magia, que eu adoro a magia, pode ser bem legal ver o Colossus. Então, aguardo ansiosamente para ver essa parte que estava no trailer. E esses 3 primeiros episódios me surpreenderam porque eu achei que cada linha do tempo iria durar a temporada toda. Mas não é o caso, pelo jeito. Na verdade, eles vão resolver esse negócio das linhas do tempo já nos 4 primeiros episódios. E aí o resto, né, me parece que eles vão estar no presente. E eu realmente estou curioso para ver o desfecho dessa história, como que o Apocalipse vai chegar no presente. É uma história que tem realmente muito, muito potencial. E só lembrando, destaque para Jubileu, que foi maravilhosa. Mas galera, essa daqui é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desses 3 primeiros episódios da temporada de X-Men 97. No mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! E esse foi o vídeo analisando os episódios 1, 2 e 3 de X-Men 97. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.